terapeuta, uma das coisas que mais me aflige hoje no mundo das terapias, das mais variadas linhas, é não ouvir falar em diagnóstico. Os profissionais de saúde, eles trabalham muito com esse conceito, mas na área das terapias ele aparece muito pouco. E aí, vemos como as dores físicas e as dores emocionais são abordadas de forma totalmente diferente, como se as dores físicas fossem mais importantes que as dores emocionais. E, na verdade, muitas dessas dores emocionais são a causa de dores físicas. Você conhece as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes, por exemplo. E ambos esses tipos de doenças com sintomas físicos têm fundo emocional. Mas, infelizmente, parece que as dores emocionais seguem sendo ignoradas até ser tarde demais. Veja bem, enquanto um bom médico logo pede alguns exames para fechar o diagnóstico dos pacientes com dores físicas, o que o terapeuta faz para identificar as dores emocionais dos seus pacientes? Ele já inicia imediatamente o tratamento desses clientes, buscando ajudá-los e entendê-los ao mesmo tempo, como um motorista que troca o pneu de um carro em movimento. Eu não vejo como isso pode funcionar bem desse jeito. O diagnóstico das dores emocionais deveria ser prioridade antes do início de uma terapia, mas eu entendo que as ferramentas existentes hoje não conseguem obter essa identificação, porque elas se prestam muito mais ao tratamento e esquecem do diagnóstico. Aí os terapeutas vão trabalhando com o que têm na esperança de trazerem resultados aos seus clientes. Só que esses resultados não vêm de forma satisfatória e vemos um desestímulo enorme na procura por terapeutas. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. E aí eu chamo sua atenção para a seguinte frase: diagnóstico não é tratamento e tratamento não é diagnóstico. São duas fases de um processo que precisam ser respeitadas também para dores emocionais. Continua aqui comigo que eu vou explicar a importância de se respeitar esse processo nessa ordem. Mas antes, me permita falar um pouco sobre o cenário atual da saúde mental que está alcançando índices alarmantes e ninguém precisa ser profissional para enxergar isso. É só olhar ao redor para perceber o elevado número de pessoas em absoluto desequilíbrio emocional. No Brasil, esse quadro é considerável. Há transtornos mentais incuráveis que somente são tratáveis com medicação para que o paciente atinja um bem-estar e tenha qualidade de vida. Contudo, muitos dos transtornos mentais que hoje chegam aos consultórios psiquiátricos poderiam ser evitados se os pacientes, lá no início de alguns sintomas, já buscassem o auxílio de terapeutas. Porque esses transtornos são causados por dores emocionais. Falemos da ansiedade, por exemplo. Segundo dados publicados recentemente pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o mais elevado índice de pessoas com transtornos de ansiedade. E eu vou mais além. Uma pesquisa mundial realizada pelo Instituto Ipsos em 2021 apontou que 53% dos brasileiros tiveram piora no seu bem-estar mental, indicando que a saúde mental já se tornou uma questão emergencial no Brasil. Então, falando ainda de ansiedade, uma pessoa que começa a apresentar alguns sintomas deveria procurar um terapeuta para entender a origem deles, extirpando esse mal quando ainda está no seu estágio inicial. Contudo, devido ao elevado número de pessoas com esses sintomas, eles acabam passando por aceitáveis, até que o paciente tenha uma crise severa de pânico, que acaba prejudicando a sua vida em todos os aspectos. E aí, ele vai demandar o uso de medicamentos controlados, que causam total dependência, prejudicando a memória e trazendo uma série de efeitos colaterais. Volto a dizer, tudo isso poderia ser facilmente evitado com uma terapia eficaz, que já identificasse sua origem, que já diagnosticasse as dores emocionais que causaram esses sintomas de ansiedade, para aí então tratar deles.